Canal TV Ban Brasil. 9 de abril de 2018. Atenção! Brasil para esta notícia. É urgente. Chegou a vez do Aécio Neves. Raquel Dodge pede que o STF receba denúncia contra Aécio Neves. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu que o STF, Supremo Tribunal Federal, receba uma denúncia contra o senador Aécio Neves, PSDB-MG, e sua irmã, Andréa Neves, e outras 2 pessoas no inquérito, que investiga o suposto pagamento de propina ao Tucano por executivos da JF. O pedido consta de uma manifestação anexada na última segunda-feira, 26, a um dos inquéritos que tramitam contra o senador. Se o STF receber a denúncia, Aécio virará réu. O advogado de Aécio Neves, Alberto Toron, disse discordar dos argumentos apresentados por Dodge, e voltou a defender que as provas obtidas e que dão base ao inquérito são ilícitas. Aécio Neves é alvo do inquérito 4506, que apura o pedido de 2 milhões feito pelo tucano ao empresário Joisley Batista, da JF. O senador nega que o dinheiro acordado entre ele e Joisley se tratasse de propina. Ele diz que o dinheiro foi resultado de um empréstimo firmado entre ele e o empresário. A conversa em que Aécio agradece a Joisley pelo valor foi gravada pelo executivo e fez parte do material entregue durante seu acordo de delação premiada com a PGR, Procuradoria-Geral da República. A defesa do tucano havia pedido a anulação do processo alegando, entre outras coisas, que a colaboração premiada da JF seria ilegal porque não teria ocorrido de forma voluntária por ter contado com a participação do ex-procurador da República Marcelo Miller. A procuradora rebateu a tese da defesa de Aécio afirmando que a participação do ex-procurador no processo de delação não significa que os executivos da JF não tenham aderido ao acordo de livre e espontânea vontade. A circunstância de Marcelo Miller ter prestado assessoria informal aos executivos da JF, orientando-os acerca das colaborações premiadas que viriam a celebradas em maio do mesmo ano, não retira de tais colaborações a condição de serem manifestações livres e conscientes de vontade dos colaboradores, disse a procuradora em seu despacho. Pelo exposto, a Procuradora-Geral da República requer a rejeição das preliminares suscitadas pelos denunciados e o integral recebimento da denúncia, com a citação dos acusados e o início da instrução processual penal, até final condenação. Trecho de relatório de Raquel Dodge sobre o inquérito 4506, que investiga Aécio Neves, Andréa Neves, Frederico Pacheco de Medeiros, e Mederson Souza Lima. Procuradora-Geral descarta flagrante provocado. Dodge também rebateu a tese de que a PGR induziu os executivos da JF a forjarem um flagrante provocado contra Aécio no episódio em que sua irmã, Andréa Neves, pediu 2 milhões a Joisley Batista. Segundo Dodge, não foi a PGR ou mesmo o ex-procurador Marcelo Miller, que induziu Batista a procurar Aécio para lhe oferecer dinheiro. Deu-se exatamente o contrário. Joisley Batista foi espontaneamente procurado, em 18 de fevereiro de 2017, por Andréa Neves da Cunha, ocasião em que ela lhe solicitou, em favor do seu irmão, o pagamento de 2 milhões, diz a procuradora. Dodge diz que não há provas de que Janor soubesse da atuação de Miller. Em outro trecho do documento, a Procuradora-Geral da República diz que não há evidências de que o ex-PGR Rodrigo Janor e o seu gabinete soubessem da atuação de Marcelo Miller junto aos executivos da JF. Após a divulgação do acordo de colaboração premiada da JF, veio à tona que o ex-procurador da República, Marcelo Miller, havia orientado o escritório Trench Rossi Watanabe, que atendia aos executivos do grupo, antes de ter se desligado oficialmente da PGR. Em seu despacho, Dodge cita que as investigações que apuram se Janor e membros do seu gabinete sabiam da atuação de Miller junto ao escritório que defendia a JF ainda não reuniram elementos que comprovem essa tese. Não se localizou, até o momento, nos dados telemáticos de Marcelo Miller e nos dados telefônicos de Joisley Batista, Ricardo Saldi, Francisco de Assis, nos e-mails, e nas mensagens de WhatsApp trocadas entre Marcelo Miller e Esther Fles, então advogada do escritório TRW, nos meses que antecederam a celebração das colaborações premiadas e após indícios de ciência e anuência da PGR no que tange à atuação ilícita de Marcelo Miller, quanto a tais colaborações, disse Raquel Dodge.
Em outro trecho do documento, Dodge critica o relatório da Polícia Federal relativo à Operação Tendão de Aquiles, que apura se os irmãos Batista usaram informações privilegiadas sobre o mercado financeiro, insider trading, para lucrar com a divulgação da delação premiada da JF. O relatório sustenta que o gabinete de Janot tinha conhecimento de que Miller trabalhava para a JBS e que havia atuado de forma indireta durante a celebração do acordo de delação premiada com a PGR. Para Dodge, as conclusões do relatório não passam de opinião pessoal do delegado responsável pelo documento. Este inquérito, Operação Tendão de Aquiles, jamais investigou o eventual crime praticado por Marcelo Miller. Exatamente por isso, a afirmação do delegado não caracteriza conclusão a respeito de tal fato, de modo que a afirmação constante do relatório, acima transcrita, é opinião pessoal e não resultado oficial daquelas investigações, disse a procuradora. Os irmãos Joisley e Wesley Batista foram presos em setembro de 2017 quando os acordos de delação premiada firmados com a PGR foram rescindidos. No início deste ano, os dois foram soltos. Dodge finaliza o despacho pedindo que o STF aceite a denúncia e inicie a instrução do processo na esfera penal até final condenação. As provas foram obtidas de forma ilegal, diz advogado. Alberto Toron, advogado de Aécio, disse discordar do relatório apresentado por Dodge ao STF. Segundo ele, os diálogos gravados por Joisley Batista, envolvendo Aécio e Andréa Neves, fizeram parte de uma ação controlada e instigada por um agente público. No caso, ele se refere a Marcelo Miller. As provas foram obtidas de forma ilegal porque o ex-procurador orientou os executivos a fazerem as gravações. Discordamos da tese da procuradora, disse o advogado. Em nota após a publicação desta reportagem, a defesa de Aécio Neves disse que a manifestação da PGR foge dos argumentos centrais da defesa e se limita a repetir termos genéricos da denúncia, o que revelaria a fragilidade da acusação. A nota diz ainda que Aécio está convicto de que o STF promoverá a análise justa do caso, que demonstrará que ele e seus familiares não cometeram atos ilícitos. Procurada, para se manifestar sobre as críticas de Dodge ao relatório da Operação Tendão de Aquiles, a assessoria de imprensa da PF informou que a instituição não iria se manifestar sobre o assunto. Canal TV Ban Brasil. Conectado e conectando o Brasil às notícias. Povo brasileiro. Ação. Precisamos nos valorizar e lutar para sermos o quarto poder desta república.